todos, então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma nossa palestra, que a nossa amiga Nadejda vai nos apresentar, mas antes nós vamos ler um trecho de Sublime Sementeira. O texto se chama Ensinamento Espírita. Dividimos o prato com os irmãos em penúria, extinguindo o suplício da fome. Dividimos o vestuário com os que sofrem nudez para que o frio não lhes anule a existência. Providenciamos remédio em favor dos enfermos desamparados. Partilhamos o teto com os que vagueiam sem rumo. Mas não é só. Ensinamos lições de justiça para que a desordem não nos induza à barbárie. Espalhamos noções de higiene, preservando a saúde. Quanto mais se adianta a civilização, mais se nos desdobram os bens da vida. Imperioso lembrar que é necessário distribuir também os valores da alma. Nós, os tarefeiros desencarnados e encarnados da doutrina espírita, em plena renovação da Terra, não podemos olvidar que é preciso repartir o conhecimento superior. Saibamos repartir por meio da palavra e da ação, da atitude e do exemplo, o ensinamento espírita à luz do Evangelho do Cristo, imunizando a vida terrestre contra as calamidades de ordem moral. Nós, que levamos a escola para remover as sombras do cérebro, atentamos à educação espiritual que dissipa as trevas do coração. É um texto de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, chamado Rumo Certo. Sejam bem-vindos todos à Agenda Espírita. Boa noite a todos, irmãos da Agenda Espírita Brasil. É com muita alegria que mais uma vez estamos todos aqui juntos para usufruir das benécias dos ensinamentos da doutrina que teremos na noite de hoje. Então, vamos, nesse momento, unir nossos pensamentos, elevar com todo carinho, todo o nosso sentimento, todo o nosso amor, o nosso louvor e o nosso agradecimento ao nosso amado Pai. Que possamos agora, envolvidos na presença sublime, na luz maravilhosa também da espiritualidade que acompanha todos esses trabalhos, e nossos mentores de luz, que possamos estar agora também em nossos lares, envolvidos na sintonia fraterna de amigos de luz que estão ao nosso lado, nos acompanhando nesse momento. Que podemos nos unir também a todos os irmãos, encarnados ou não, mas com o único sentido de buscarmos estar próximos ao Evangelho maravilhoso de Jesus. Irmãos, irmãs, neste momento em que nos reunimos em prece, que possamos também, mais uma vez, na oportunidade das nossas vibrações em prol do Evangelho, estarmos também irradiando, buscando iluminar cada vez mais o nosso planetinha. Porque no momento em que aprendemos um pouquinho mais as palavras maravilhosas que a nossa doutrina nos transmite, as palavras maravilhosas do nosso Mestre Jesus, estamos sintonizando um pouquinho mais e trazendo a luz em nossos corações. Que essa luz possa brilhar em todos os corações, se expandindo os nossos lares, as casas próximas, onde nós estivermos agora, e assim, com as mãos em luz, que possamos, com a permissão do Divino Pai, iniciar os trabalhos da noite de hoje. E que a nossa irmã possa receber os benefícios maravilhosos de nossas vibrações e preces para que o trabalho de hoje, a sua exposição, conceda a todos nós das necessidades que precisamos de espírito, do aprendizado das nossas almas. Muito obrigado.
e que assim seja. Então, agora chegou a hora de nós apresentarmos a nossa convidada de hoje. É com muita alegria que toda a Agenda Espírita Brasil te abraça, querida Nadejda. Seja muito bem-vinda, sinta-se em casa e que você seja abençoada, tenha a inspiração dos bons espíritos para nos trazer o banquete de luz desta noite. Seja bem-vinda, esteja à vontade. Boa tarde a todos, boa noite, né? Boa noite a todos. E primeiro eu quero agradecer carinhosamente o convite do Francisco e da Agenda Espírita Brasil para que nós possamos fazer o estudo desta noite. Então, eu vou hoje falar sobre o tema que foi proposto, que é a psicologia da caridade. Esse tema ele está contido no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, e é a lição 28. E foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, vamos dar início, em nome de Jesus, a esse estudo, ainda mais quando se fala de caridade, né? Não tem como a gente não se remeter ao nosso mestre. Então, para falar de caridade, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o amor. Então, o amor é a lei maior da vida. E, por causa do amor, nós somos convidados a dividir esse sentimento com aqueles que foram criados pelo mesmo Pai. Então, com todos os nossos irmãos, não é? Então, aonde que está o amor em nós? O amor, ele está no nosso coração, ele está no nosso ser espiritual imortal. E ele é de essência divina, então nós fomos formados por amor para amar. E é no fundo do nosso espírito que existe a centelha desse fogo sagrado. Bom, falando então de amor, quando a gente ama, vamos pensar na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos irmãos, nos nossos afetos. E a gente, sempre que pensa neles, o nosso coração vibra, e a gente nunca faria mal a nenhum desses irmãos. Não é verdade? A gente nunca desejaria mal a nenhum desses irmãos. Mas Jesus nos convida a pensarmos e a refletirmos que todos os seres da criação são nossos irmãos. Então, toda a humanidade é nossa irmã. E aí, em Mateus, capítulo 7, versículo 12, nós vamos ser convidados a entender que, assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, amor, ele vai se manifestar através dos sentimentos e através das atitudes, não é? E quando a gente pensa qual é o limite do meu amor, qual é a extensão do meu amor, como que isso se manifesta, é só eu pensar o que eu gostaria que fosse feito comigo, para mim, e o que eu gostaria que acontecesse comigo. E assim eu vou ter a medida do amor e a medida de tudo aquilo que eu devo desejar e realizar para o meu próximo. Então, em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Não tem como falar de caridade, não tem como falar de amor, sem nos remetermos à parábola do bom samaritano, não é? Então, todos nós conhecemos esta bela parábola de Jesus. Jesus usava as parábolas como um instrumento de atingir a todos os homens, porque as histórias, meus irmãos, elas têm o poder, primeiro, de chamar as nossas atenções.
Segundo, as histórias são atemporais. Então, eu, hoje, com meus 59 anos, eu conto as mesmas histórias que me foram contadas quando eu era criança para os meus netos. E eles fazem as perguntas semelhantes porque a maturidade que eu tinha é semelhante à maturidade que eles têm hoje, não é? Então, assim também são as parábolas de Jesus, que nos fazem refletir independente da época em que nós a lemos, independente de quantas vezes em que era nós formos ler estas histórias. E na parábola do bom samaritano, nós vamos nos lembrar que um homem vindo no caminho, no seu caminho, na estrada, ele é assaltado por irmãos menos esclarecidos, e ali eles o roubam, o ferem e o deixam caído à beira da estrada. Enquanto ele estava ali ferido, desacordado, caído, passaram algumas pessoas. Entre elas, 2 sacerdotes que o viram ali caído e continuaram ao largo. Aqueles dos quais nós esperaríamos uma atitude benevolente, uma atitude amorosa, de cuidado, de preocupação. Mas não. Eles continuaram o seu caminho. E assim todos que por ali passaram, exceto aquele homem samaritano, que era considerado um homem simples do povo, né, que não era doutor das leis, que não tinha títulos, mas que ao ver aquele homem ali jogado ao longo do caminho, sozinho e ferido, desce do seu animal, pega aquele homem, trata dos seus ferimentos, usa o seu animal para transportá-lo, leva-o até uma hospedaria. Ali se dirige ao dono da hospedaria e trata com ele que lhe dê um quarto para que ele possa se refazer, que lhe dê comida para que ele possa se recompor, que cuide dele. Paga este homem e fala para este homem, dono da estrebaria, da hospedaria, desculpa, que ele no dia seguinte estaria ali de volta. E que ao voltar, se aquele homem desconhecido tivesse necessidade de gastar algo a mais do que lhe tivesse sido já pago, que ele não se preocupasse, porque no dia seguinte, ao retornar, ele honraria com as despesas daquele desconhecido. Muito bem. Em cima dessa parábola maravilhosa, eu me pergunto, quem sou eu na história do bom samaritano? Nos momentos que eu caí ao longo do meu caminho, quem foram aqueles que trataram os meus ferimentos, me deram transporte, me levaram para uma hospedaria, gastaram comigo o seu tempo, o seu dinheiro e vontade? Se eu não sou este homem que caiu ao longo do caminho, quem sou eu? Eu sou o sacerdote que vê o meu irmão caído, sofrendo, com as suas dificuldades materiais, morais, espirituais, afetivas, enfim, toda sorte de dores e aflições, e não ligo, e não me preocupo, e sempre tenho aquela justificativa, eu estou sem tempo, se eu tivesse dinheiro nesse momento, se eu soubesse quem é, se eu soubesse onde essa pessoa mora, se eu soubesse quem é a sua família, enfim. Ou eu sou o samaritano que ao longo do meu dia, dos meus dias, quando eu estou passando nas ruas e vejo alguém sofrendo, chorando, numa calçada com fome, numa calçada com um aspecto de dor, de sofrimento, às vezes com aspecto de estar perdido. Inúmeras vezes na minha vida, ao longo da minha vida, eu me deparei com crianças
que estavam em lugares públicos, desconhecidas, e que claramente estavam perdidas, sem seus pais, não sei por quê, não sei por qual motivo, às vezes numa praia, às vezes num shopping, às vezes num supermercado. Qual foi a minha atitude? Falar, meu Deus, quem é esse casal que deixa essa criança sozinha, que se perde, que absurdo? E vou embora? Ou eu sou aquele que se preocupa, pega a mão daquela criança, pergunta quem são seus pais, você está aqui com quem? Procura o gerente, procura aquela pessoa que tem o microfone para que ela possa, então, chamar os pais daquela criança. Bom, quem é, então, esse samaritano e como foi a sua atitude, não é? Então, este homem, este bom samaritano, ele não perguntou para esse irmão caído ao longo do seu caminho de onde ele vinha. Qual era a sua província, qual era a sua cidade, qual era o seu estado, não é? Ele não se restringe à emotividade, como assim? Nossa, coitado, gente, quem será que fez isso? Que homens maus, como deixam um homem ferido assim ao longo do caminho? Coitado, mas simplesmente não sei o que fazer. E alguém que tenha mais condição do que eu, que tenha mais preparo de trazer auxílio a uma pessoa nesse estado, deve aparecer para ajudá-lo. Ele também não se preocupa qual o seu grau de instrução, se era pobre ou rico, enfim, ele não se preocupa com absolutamente nada. Este homem, ele simplesmente para tudo o que estava fazendo e serve. Ele perde o seu tempo, ele despende, eu sempre falo que não é perca de tempo, né? É ganho de tempo, ele despende do seu tempo para servir aquele homem, não é? Eu gosto muito também de histórias e eu gosto sempre de relatar algumas coisas que acontecem comigo. Então, numa certa viagem que eu estava fora do país com meu marido e mais um casal de amigos num curso, nós estávamos numa estação de metrô e tínhamos ali alguma dúvida em relação aos bilhetes do metrô, etc. E era um horário de muito movimento, das pessoas estarem com pressa para lá e para cá, a gente via isso, né, que estavam todos ocupados. E, de repente, naquela dúvida toda, eu vejo um rapaz de terno passar rapidamente, mas eu o interpelei e perguntei, me desculpa, eu gostaria de uma orientação. Aquele rapaz, eu sei que ele estava no seu momento de rapidez, de pouco tempo, de ida ao trabalho ou volta do trabalho, com algum compromisso com a família, provavelmente, mas em nenhum momento ele evitou a minha presença. Ele perguntou simplesmente o que você precisa. Ele não perguntou de que país eu era, o que eu precisava, por que eu estava ali perdida, enfim. Ele simplesmente parou, perguntou para mim o que eu precisava, eu expliquei, e sem que eu lhe pedisse mais nada, ele simplesmente pegou o seu cartão de crédito, foi numa máquina, tirou tickets de metrô para mim e para o meu marido e para os nossos amigos, e nos deu em mãos. E eu, sem saber o que falar, eu falei, mas eu vou lhe dar o dinheiro? E ele me respondeu simplesmente, não precisa. Muito obrigada. Obrigada por eu poder ter te ajudado. Então, isso é ser o bom samaritano. E eu nunca me esqueci desse rapaz. Então, amor, gente, é mais serviço do que sentimento. Muitas vezes a gente fala que ama. Eu amo meu irmão, eu amo a minha família, eu amo aquele meu amigo, eu amo o meu companheiro de trabalho, eu amo a humanidade. Mas o que eu faço para cada um deles? Como eu contribuo com cada um deles? Que tipo de serviço? Então, amor é muito mais serviço
do que sentimento. E como nós podemos servir? Como é que essas oportunidades se apresentam na nossa vida? Primeira regra vem em Lucas, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, versículo 31, né? E no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, ele nos fala: tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. Então, eu vou servir ao meu próximo como, ao olhar para ele e me colocar no seu espaço, no seu entendimento, no seu olhar, eu perguntar a mim mesma como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse naquela condição. Então, eu vou ter a resposta de como servir. Além disso, eu só posso servir ao meu próximo quando eu parto das necessidades dele. Quando eu vou de encontro às suas necessidades mais íntimas de um relacionamento com Deus. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, a gente quer servir, mas com o nosso olhar, com aquilo que nós achamos de importante e valoroso para nós. Mas nós não estamos preocupados se o nosso valor, se a nossa necessidade é semelhante ao do nosso irmão. E a gente quer impor ao nosso irmão aquilo que é bom para nós. E quando a gente vê o que é bom para ele, a gente fala, mas isso é um absurdo, imagina, isso é um absurdo, não tem cabimento. Vou lembrar de mais uma história. Há muitos anos, uma pessoa doou umas roupas para as pessoas carentes, roupas boas, roupas que tinham sido pouco usadas, roupas de boa marca, de boa condição. E ela doou, porque houve uma campanha em função de alguns acontecimentos aqui na minha cidade, e essa pessoa, então, amorosamente doou para essa família. Mas para quem as roupas foram doadas, essa pessoa que recebeu, essa família que recebeu, não era completamente desconhecida. E um certo dia, a pessoa que doou, ao vê-la, a que recebeu, usando as roupas que tinha recebido, viu que ela fazia um trabalho caseiro com uma das roupas, vestindo uma das roupas, que para aquela que deu tinha sido uma roupa muito cara, muito boa, e ela se indignou, ela ficou revoltada. Mas tá vendo, a gente dá as coisas e as pessoas não valorizam, a gente dá as coisas e as pessoas colocam para fazer faxina, para cozinhar, para poder limpar a casa, para cuidar de criança. Isso é um absurdo, não dão valor a nada. E aí um irmão que estava conosco olhou para ela e falou assim, você deu a roupa? E ela respondeu, claro que eu dei. Então ela não lhe pertence mais. A pessoa que usa essa roupa faz dela o bom uso para as suas necessidades. Então, fica sempre uma história, não como as parábolas de Jesus, mas as histórias concretas do nosso dia a dia, né? E no nosso entendimento de religiosos, independente da filosofia que abraçamos, independente de sermos espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, não importa, né? Todos nós que temos as nossas convicções religiosas, que nos dizemos cristãos, nós somos confrontados todos os dias com situações inesperadas na nossa vida, como catástrofes naturais, então, tsunamis, enchentes, desabamentos, incêndios, furacões, tempestades de neve, ondas de calor horrorosas, e também a pandemia do Covid, outras doenças, outras epidemias numa proporção não tão grande no mundo, no nosso planeta, como foi agora o coronavírus, mas de uma extensão importante no nosso estado, no nosso município, no nosso país. Então, nós estamos sempre sendo confrontados com situações inesperadas. E aí
vem aquela pergunta que não pode se calar no nosso coração e na nossa mente, na nossa razão, não é? Como temos sido, como temos sentido, como temos agido nessas situações inesperadas? Nós conseguimos ser, nesses momentos, o samaritano ou não? Não é? Me desculpem. Isso. Então, como fazer o bem? Não é? Se nós fecharmos os olhos para o sofrimento, para a opressão, para a alienação social, para a fome, para todas os chamados, os convites que nós recebemos a todos os instantes na nossa vida, enquanto espíritos encarnados, se nós fecharmos os olhos para estas situações, como é que nós podemos nos dizer e nos entendermos cristãos? Como é que, ao termos esse tipo de contribuição nenhuma, de atitude egóica, egoísta, orgulhosa no nosso dia a dia, quando fingimos não ver a dor do nosso próximo, fingimos não entender o sofrimento dele, como é que nós queremos ser respeitados enquanto cristãos e falamos, não, eu sou tarefeiro desta casa ou daquela, não, eu sou membro de tal igreja, não, eu frequento tal comunidade. Que respeito nós achamos que teremos se agimos desta maneira? Então, Madre Teresa nos fala mais uma vez, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. De nada adianta falarmos Senhor, Senhor, se não nos colocamos com as mãos em ação pelos seus filhos, nossos semelhantes. Enquanto eu fui católica na minha formação religiosa de família, eu participava de grupos jovens e de várias atividades quando menina, mocinha. E eu sempre me lembro, até hoje, e eu sei que pela eternidade esses cartazes estarão gravados no meu coração e na minha memória, que nós éramos recebidos nos salões de oração, de aulas, de reflexão, de refeição, com vários cartazes nas paredes. E um deles nunca saiu da minha memória. Oração sem ação não é ração. Ou seja, se não agimos, não adianta orarmos, porque a maior oração, a que alimenta o nosso espírito imortal, a nossa alma e o nosso irmão, é a ação no bem, é a caridade e o amor ao nosso próximo. Então, a caridade é a filha dileta do amor. A caridade e a justiça que entendem como justiça que o direito do meu próximo começa no limite onde acaba o meu direito, ou o meu direito termina onde se inicia o direito do meu irmão, ou eles se misturam, sendo coisas iguais, já que somos filhos do mesmo Pai, criados na igualdade. Então, a caridade é o amor em ação. A caridade é a forma que nós exercitamos e movimentamos o amor em nossas vidas. E ela pode ser a caridade feita de forma material ou a caridade moral. Então, há várias maneiras de realizarmos a caridade. Muitos acreditam que somente a caridade material lhes é possível dar. Entendem como caridade aquele óbolo, né? Que é o óbolo não da viúva. Muitas vezes os que entendem caridade dessa maneira abrem a sua mão esquerda ou direita, abrem a sua mão direita, mostrando para a esquerda o que eles estão dando. Outros acreditam
que, ao doarem bens e confortos, já fizeram a sua parte. Não que isso não seja importante, não é, meus irmãos? É muito importante que a gente venha a contribuir com o alimento, com a vestimenta, com o material escolar, educativo, com o bom livro, então, com aquele dinheiro que faltou para aquela pessoa comprar, ou pagar sua luz, ou comprar o gás que faltou, ou leite, ou o medicamento da sua família. Mas a caridade moral, ela se apresenta como a mais simples de ser realizada e a mais difícil também. Por que ela é a mais simples? Porque, na verdade, ela não custa nada materialmente. Nós não precisamos abrir as nossas carteiras, as nossas bolsas, o nosso bolso, para doarmos materialmente, moralmente alguma coisa. E ela é a mais difícil por quê? Porque a minha caridade moral, ela não depende do meu dinheiro, da minha condição social. Na verdade, ela me exige a tolerância, a indulgência, a humildade, a paciência. Ela me exige virtudes morais. Ela me exige o olhar que tem olhos de ver. Aquele olhar que Deus e Jesus, quando veio com a mensagem de amor, procurou nos dar. Aquele olhar de quem enxerga além das aparências e doa primeiro de si mesmo, para depois dar das suas posses. Eu falo para os meus alunos de medicina que eu desejo que, ao acabarem a minha disciplina, ao final do meu curso, que eles sejam capazes não de terem aprendido a parte técnica somente do meu trabalho, da minha profissão que eu amo, mas que eles tenham aprendido que antes do melhor medicamento que nós podemos dar ao nosso paciente, que nós possamos aprender a nos receitarmos, a receitarmos do nosso amor, da nossa atenção, da nossa paciência, do nosso melhor tempo, do nosso melhor olhar, da procura daquilo que nós não conseguimos naquele momento, mas que podemos procurar com outros colegas que podem contribuir, e isso não é simplesmente menos, não, é isso entender que o nosso paciente, que o nosso irmão está à frente da nossa vaidade profissional. Então, essa caridade moral é a mais simples, é barata, mas é a mais difícil de entendermos. Em geral, nós temos aquela falsa modéstia que deixa transparecer o benefício. Aquela modéstia que fala, eu ajudo muito, eu estou sempre contribuindo com uma cesta básica, nossa, não posso deixar de fazer. Mas quantas vezes, ao longo do meu dia, eu sorri para alguém que eu não conheço na rua? Quantas vezes alguém me estendeu a mão, suplicando um copo d'água, ou precisava nem ter estendido a mão? Eu vejo que do meu portão de casa tem um gari, num sol de 38 graus, varrendo aquela rua. Quantas vezes eu me coloquei no lugar dele e fui lá e ofereci um copo d'água fresca, para que ele pudesse se refrescar. Ao fazer o bem, nós podemos fazê-lo de duas maneiras, não é verdade? Primeiro, ostentosamente. Então, a pessoa que faz o bem, mostrando para a sua mão esquerda o que a sua mão direita fez ou deu, ela simplesmente põe o valor da sua caridade na vida atual, na sua vida material. Olhem só como eu sou boa, olhem como eu ajudo a todo mundo. Então, qual será a recompensa que essa pessoa deseja? Qual é o objetivo daquele bem que ela está fazendo? Receber o apoio dos homens, simplesmente. E aquela pessoa que realiza a caridade, que faz o bem modestamente, não sabendo a sua mão esquerda o que a sua mão direita fez, ela faz isso fazendo o quê? Valorizando a sua vida futura, entendendo o valor do seu espírito imortal, e o seu objetivo é agradar a Deus.
O seu objetivo é participar e contribuir da seara de Jesus, elevando o seu próximo a uma condição de menor sofrimento, de maior dignidade. Então, a beneficência sem ostentação, ela tem um duplo mérito. Ela tem o mérito da caridade material que ela executa, quando ela estende materialmente o socorro, o auxílio, o alívio ao nosso próximo, ao nosso irmão, mas ela também é uma caridade moral em que restitui a esse irmão a dignidade de ser, o entendimento de que ele pertence à humanidade, pertence aos filhos do mesmo Pai, à mesma família divina. Então, essa é a beneficência sem ostentação. Então, a modéstia real é aquela que oculta o gesto. Assim como Jesus, que quando cura o leproso, fala a ele, não fale disso com ninguém. Então, Jesus, ele fez o bem e praticou a caridade o tempo todo que ele esteve entre nós. Mas ele se absteve de falar isto e de vangloriar-se por isto. Não. Todas as vezes que ele fez o bem, a glória foi ao Pai. Ele exaltou aqueles que estavam junto a ele. Ele exaltou os humildes, os sofredores, as crianças, a prostituta, o ladrão, o cobrador de impostos. Ele exaltou a todos, os seus discípulos, os seus apóstolos, homens simples, pescadores, pessoas do povo, não letradas, mas que estavam ali e que ele os acolhia a todo instante. Então, a verdadeira caridade, meus irmãos, ela inverte os papéis. Como assim? O benfeitor, ao realizar aquilo amorosamente, ele desprende dele uma virtude, como Jesus desprendia dele o tempo todo, as suas virtudes. E ele se sente mais beneficiado do que aquele que recebeu o benefício. Quantas vezes, o mês de dezembro é um mês que nos convida, não é, a essa caridade. E graças a Deus, pelo menos em algum mês do ano, nós vemos que um grande número de irmãos consegue abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua família, abrir mão da sua posse, né, para fazer a caridade para outrem. E quando essas pessoas voltam das doações, das campanhas, etc., em geral, elas trazem um brilho diferente no olhar. E elas falam, nossa, é como se o presente tivesse sido meu. Então, a verdadeira caridade inverte os papéis. O benfeitor se faz de beneficiado. Ela resguarda a susceptibilidade do beneficiado, ou seja, ela não o humilha. Ela converte aquela doação em serviço. Quantas vezes alguém nos pede um prato de comida, nos pede um dinheiro para comprar algo para sua família, e nós falamos assim, olha, eu vou lhe ajudar. Tem como você lavar esse carro aqui para mim, enquanto eu vou arrumar uma comida para você levar? Então, essa pessoa, ela se sente digna. Ela está contribuindo. E nós não podemos fazer isso para humilhá-la, óbvio, mas para mostrar para ela que ela também pode contribuir. A verdadeira caridade, ela dissimula o benefício e dispensa o reconhecimento ou a recompensa. Então, quando é real, quando é do coração, normalmente a gente busca não chamar muita atenção para aquele fato, ou para aquela quantia, ou para aquele momento que a gente dispensou ouvindo a dor daquele irmão, ou cuidando daquele vizinho
que naquele momento está com Covid-19, não tem como sair para fazer suas compras, que está preso na sua casa. E a gente, então, vai, faz a compra, põe na porta da sua casa, vai, faz uma comida e leva. Aquela pessoa que está ali, aquele idoso, que está sem uma visita, a gente vai lá e leva um bolo de tarde. Então, é por amor, não por reconhecimento. Mas quando eu imponho o reconhecimento naquilo que eu faço pesar no meu próximo o benefício que eu fiz. Eu cobro o imposto daquilo. Eu mostro, nossa, como foi difícil passar aqui hoje. Como eu estava tão atarefada, eu tive que sair mais cedo, isso, aquilo, outro, para conseguir vir aqui te ver. Ele faz o necessitado se sentir humilhado e exalta o preço daquele sacrifício que ele realizou. Consequência disso, ele nem recebe a recompensa terrestre que ele acha que deveria. Por quê? Porque não há como aquele que recebeu uma falsa, modesta caridade se sentir grato por aquela pessoa, porque ela foi tão humilhada que aquilo que ela recebeu lhe traz dor e sofrimento, e não alegria. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, nos fala sobre a caridade. E a caridade, como nós falamos, é o amor em movimento. Não se compra, não se transfere de uns para os outros, nós adquirimos, construindo-a no íntimo do nosso ser, quando a nossa consciência se dilata em direção à luz de Jesus. Caridade é aquela doação efetiva, desinteressada, espontânea, em que eu penso nos outros, nas suas dificuldades e busco, porque aquela dificuldade dói em mim, busco ajudar espontaneamente. E essa caridade, ela é contagiante. Que poder de despertamento tem esses exemplos de amor ativo em favor do próximo? Então, nós pais, nós avós, nós professores, nós vizinhos, padrinhos, tios, que nós possamos exemplificar e mostrar para as nossas crianças, para os nossos jovens, que nós estamos aqui sim para contribuir, para ajudar. E reparemos nas campanhas públicas para socorrer vítimas de calamidades, por exemplo. As calamidades gerais, o que elas fazem? Elas são calamidades que estão descobertas, que todos nós conseguimos vê-las. Então, a população inteira se emociona e se mobiliza. E aí a caridade se manifesta. Inúmeras ONGs, inúmeros empresários, vários grupos pedem socorro e todos vão mandando, não é? Aquilo que podem doar. Ok, isso é maravilhoso, mas eu pergunto, e as calamidades particulares? Aquelas que ficam na omissão do nosso dia a dia, que são os infortúnios ocultos. Passam sim, meus irmãos, despercebidas, e ao passarem despercebidas, só serão percebidas, só serão sentidas quando há um olhar generoso. Então, estas calamidades, elas estão ao nosso lado. Aquele vizinho que sofre calado na porta ao lado da nossa casa. Aquela pessoa que passa na calçada perdida. Aquele jovem que está fora do seu caminho de luz. Aquela mãe desesperada. Enfim, os infortúnios ocultos, eles devem ser buscados pelo nosso olhar caridoso e amoroso. Então, a caridade, ela abrange nossas relações com o semelhante, seja quem for esse semelhante, em que posição ele estiver. Porque nós sempre podemos doar amor, compreensão, respeito e calor humano. Eu posso não ter dinheiro algum, eu posso não ter roupa, sapato, eu posso não ter comida na minha casa, mas eu tenho amor no meu coração. Eu tenho compreensão da dor do outro, eu posso respeitá-lo e dar a ele um pouco de calor humano. Então, nestes infortúnios ocultos, aonde que eu posso encontrá-los? Na dor das pessoas que estão nos leitos dos hospitais ou das suas casas e abandonadas muitas vezes. Nas mães com dificuldades de manterem seus filhos.
A tristeza daquela criança abandonada nas ruas, o sofrimento dos escravos do vício, seja ele de qual vício for, não é? Então, para a dor das pessoas que jazem nos leitos, que nós possamos entender que o seu infortúnio é a carência da atenção e da amizade sincera, que nós possamos doar isso. A mãe que não tem como manter os seus filhos, que nós possamos oferecer a real cooperação que ela necessita. A tristeza da criança abandonada, que nós possamos dar apoio, carinho incondicional, que nós possamos orientá-la para alguma casa de acolhimento, que possa pegá-la e ajudá-la. E para o sofrimento dos escravos dos vícios, que nós doemos, além da nossa, ao invés da nossa crítica com Tomás, ao invés punição com os nossos julgamentos, com a nossa condenação, que nós ofereçamos a compreensão do auxílio sem pré-julgamento. Então, da caridade que não rende aplausos e nem reconhecimento, mas que nos faz sentirmos úteis, cheios de ânimo e força, exercitando anonimamente o que Jesus nos ensinou. Fazei ao próximo o que gostaria que lhe fizessem. Eu pergunto, então, nos dirigindo ao final do nosso estudo, da nossa reflexão, até onde estamos dispostos a chegar para servir e demonstrar ativamente que amamos o nosso irmão ou o nosso próximo? Que nós possamos, dentro do nosso quarto íntimo, todos os dias, nos perguntarmos como Agostinho fazia: como foi o meu dia hoje? Quantas oportunidades eu tive de fazer o bem? Quantas delas eu aproveitei? Quando eu faço essa pergunta minha, eu lembro de um professor que eu tive e que hoje, com seus 92 para 93 anos de idade, ainda dá aula na Faculdade de Medicina. Diariamente, não agora na época do Covid, óbvio, porque nós tivemos aulas remotas, mas diariamente ele vai à universidade quando possível e ele nos ensinou, com o seu exemplo de humildade e de doação de si mesmo, ele nos ensinou uma coisa que ficou gravado para todos nós que fomos seus alunos no passado e somos hoje. Ninguém resiste ao trabalho bem feito. E essa era a primeira frase que ele falava sempre nas aulas dele. Ninguém resiste ao trabalho bem feito. E o que é o trabalho bem feito? É aquele trabalho que, além de eu executá-lo com o meu conhecimento técnico, com a minha possibilidade, com aquilo que eu tenho de condição, então que eu faça aquele arroz bem feitinho, aquele feijão bem feitinho, que eu lave aquela roupa, que eu passe aquela roupa, que eu dê aquela aula, que eu ajude naquela creche, que eu varra aquela rua, não importa qual o meu ofício, mas que além de eu fazê-lo bem feito em termos técnicos, que eu doe para aquele meu trabalho, mais do que a minha técnica, que eu doe o melhor de mim. Que eu faça por amor, com prazer, com alegria no meu coração. Como eu gosto muito de cozinhar, eu falo sempre para a minha família, que é muito grande. Eu e meu marido temos 6 filhos, com genros e nora, 11, mais 9 netos, a nona a caminho. Então, vocês imaginem que quando a gente se reúne, eu falo que não é um grupo, é um arrastão, né? As pessoas têm medo se a gente for num restaurante, por exemplo. Fala, Jesus, é um arrastão que está chegando aqui. Então, eu falo sempre que cozinhar, por exemplo, é um ato de amor, em que nós doamos do nosso tempo, do nosso tempero, da nossa vontade para alimentarmos o nosso irmão, o nosso próximo. Costurar, ensinar, cuidar, enfim, até onde estamos dispostos a chegar, meus irmãos, para servir e demonstrar ativamente que amamos o nosso irmão ou o nosso próximo? Até onde a nossa prece não é só feita com os lábios,
mas também com as mãos. Até onde nós estamos doando de nós, contribuindo para o engrandecimento do nosso próximo e do nosso planeta maravilhoso que nos acolhe e que nos pede esse entendimento. Então, ninguém é pesado quando nós entendemos que todos são nossos irmãos. E quando servimos a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra, porque estamos contribuindo, mesmo que muito pouquinho, para o todo. E a gente tem que parar com essa falsa modéstia de falar, quem sou eu para ajudar? Não é? Eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não sou uma doutora da lei, eu não sou capacitada para isso ou para aquilo. Sim, você é. Você é um ser que foi divinamente realizado, feito, preparado para a felicidade, para a luz e para o todo. Então você é muito, porque eu falo sempre que mesmo que a gente fosse trigêmeo, quadrigêmeo, eu tenho uma amiga que tem quadrigêmeos, tá, gente? Vai para o céu direto, vai para o céu direto. Ela teve quadrigêmeos. Então, eu falo que mesmo eles sendo quadrigêmeos, eles são completamente diferentes uns dos outros. Por quê? Porque sabemos que somos espíritos individuais. Ninguém é igual a ninguém, então todos somos extremamente importantes, imprescindíveis, porque não há no universo, nem nos encarnados, nem nos desencarnados, alguém que seja igual a nós. Então, Madre Teresa, maravilhosa, nos lembra que a compaixão, ela não depende da hora, ela não depende do lugar, ela não depende da pessoa pela qual eu esteja sentindo compaixão e que precisa daquilo naquele momento, da minha ajuda. Ela não depende da conveniência da situação, quem está vendo o que eu estou fazendo ou não. Aquela história daquele escritor que, ao caminhar na praia, viu uma pessoa pegando estrelas do mar na areia e jogando de volta para o mar. E ele, ao observar aquela pessoa, ele chega perto dela e fala, o que fazes? E ela responde, eu devolvo estrelas do mar ao seu lar. E ele fala, mas será que você não entende que você devolve 2, devolve 5, devolve 10, mas que ao mesmo tempo o mar joga na areia inúmeras outras, centenas de outras estrelas que morrerão? Então você não faz a diferença. E ela responde para esse escritor, sim, faço, porque para essas que eu devolvi para o mar, eu devolvi a possibilidade de continuarem existindo. Então, a compaixão, ela só depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade daquele que recebe o nosso auxílio. As pessoas boas, elas merecem o nosso amor, como Madre Teresa fala, mas as pessoas ruins e difíceis são aquelas que precisam dele, e é o nosso maior desafio de realizar a caridade para aqueles que são difíceis no nosso caminho. Então, voltando ao início do nosso estudo, da nossa conversa dessa noite, Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele nos lembra mais uma vez que, assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, que nós possamos ouvir o chamado do Cristo, que nós possamos refletir sobre os evangelhos dos evangelistas, que trazem escrito para nós aquilo que vivenciaram alguns pessoalmente com Jesus, como João, por exemplo, como Paulo. João. E os outros que, como Lucas, como Paulo, conheceram o Cristo por ouvirem, pelo chamado. Então, que nós possamos ser os primeiros a darmos o primeiro passo. Porque o primeiro passo da mudança que nós desejamos ao nosso redor deve ser nosso sempre.
A caridade, que nós falamos, nossa, que absurdo, ninguém ajuda. Como assim ninguém se movimenta para ajudar, para fazer diferente nessa situação? Que nós sejamos os primeiros a nos movimentarmos para darmos o exemplo e através da nossa fé, que é atitude, da nossa esperança que age, do nosso amor em movimento, que nós possamos contaminar pessoas, contaminar mesmo, como se fosse um vírus. Então, ao invés da gente ter medo de contaminação pelo coronavírus, que a gente tenha a vontade de contaminar, de contagiar, de espalhar atitudes de amor ao nosso redor. Então, que nós possamos, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra nos capítulos 11, 13 e 15, que nós possamos parar, refletir e ajudar. Porque neste momento, no terceiro milênio, neste século, nós não estamos mais sendo chamados somente a conhecer a palavra de Jesus. Nós estamos sendo chamados a conhecê-la, sim, porque o estudo é sempre importantíssimo, mas nós estamos sendo chamados a, além de conhecê-la, colocá-la em prática, exemplificar Jesus em cada ação que nós possamos realizar, desde o abrir dos nossos olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade do dia, até o final da noite, quando ao dormirmos, ao nos recolhermos, agradecermos a Ele, a todas as oportunidades daquele dia, de fazer o bem, de tê-lo feito com o melhor que pudermos, e que se, ao verificarmos que alguma coisa que podíamos ter feito de bem não fizemos, que possamos pedir uma nova oportunidade para fazer novamente. E se fizemos alguma coisa que fugiu à lei do bem, do belo e do bom, que nós possamos pedir a Deus que nos dê a oportunidade de reparar isto ao longo desta mesma encarnação. Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos e, ao fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos de amor. E ao elevarmos os nossos pensamentos de amor, que nós possamos agradecer ao Cristo por ter vindo até nós, por ter exemplificado com a sua vida entre nós o que é ser caridoso, o que é ter amor e o que é o amor em movimento. Que nós possamos seguir o seu exemplo, a sua verdade. Meus irmãos, parece que a nossa Nadejda caiu, alguma coisa aconteceu com ela, né, na internet. Estamos aguardando ver se ela retorna ou se a gente vai dar continuidade, né? Pois é, pode ter caído a internet, né? Coisa acontece assim, né? A gente não espera, de repente, faz parte, né? Faz parte. Faz parte. Então, minha gente, se a gente não puder se despedir dela, depois eu vou entrar em contato com ela, agradecer. A palestra dela é muito boa, o que vocês acharam? Muito boa, excelente. As explanações dela foram muito claras, né? Especialmente dela salientar que a caridade moral é a mais difícil, né? E realmente, né? A gente tem que se esforçar bastante, que é aquela que é do dia a dia, né? Aí o nosso Leonardo também. Pessoal, realmente a palestra foi muito boa, né? Foi um grande chacoalhar aí para que a gente possa realmente elevar nosso olhar, porque realmente importa, né? Isso aí. O Márcio estava falando, estava no mudo ali, Márcio.
Pronto, sai tudo aqui. É o mesmo cuidado. Mas, enfim, também achei maravilhosa a palestra dela, os ensinamentos. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, porque a irmã ela foi tão maravilhosa em tantos exemplos que ela colocou para a gente de fazer a caridade, ela foi tão ilustrativa em diversas formas que nós temos de fazer a caridade, que aí me ocorreu a questão 918 do Livro dos Espíritos, que trata, quando Kardec pergunta, a irmã Nadia está voltando aqui, Márcio, ela está voltando, vamos passar agradecendo a sua palestra. Vamos passar a palestra para ela. Vou passar a palavra para a nossa convidada. Deja, a palavra é para você. Continue. A sua prece, está nos ouvindo? Estou. Eu acho que eu caí aqui a minha internet, me perdoem. Nada, isso acontece. Foi só na hora da prece que caiu? Isso, só na hora da prece. Tá, então que bom. Então vamos fazer a prece, né? Perdão. Então, fechando os olhos, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e louvar, Senhor, por essa oportunidade. Agradecer por termos tido o seu exemplo entre nós. Agradecer porque você nos trouxe concretamente o que é amar em ação, o que é olhar com olhares amorosos e caridosos, elevando todos aqueles que caíram ao longo do caminho, dando o seu melhor olhar ao sofredor, a melhor palavra, o olhar compassivo, a compreensão, a indulgência. Que nós possamos, Mestre, através do seu exemplo, que nós possamos segui-lo. E mesmo podendo contribuir, às vezes, de uma forma tão singela, que no nosso dia a dia, Senhor, nós possamos aproveitar todos os momentos de contribuir. Com gestos simples e pequenos, mas que podem fazer a diferença tão grande na vida daqueles que recebem. Que possamos dar o olhar amoroso, a palavra que eleva, o ouvido que escuta, as mãos que se estendem, levantando os que caem, as mãos que se estendem, alimentando os que sofrem por fome. Senhor, que nós possamos ter, no nosso caminhar, as oportunidades de amar em ação, fazendo para a sua seara o pouco daquilo que podemos fazer. Gratidão a todos vocês por me receberem aqui, pela oportunidade desse estudo e de estar discutindo o assunto, falando sobre Jesus e aprendendo um pouquinho mais. Muito obrigada. Nadeja, nós é que te agradecemos, estamos felizes com a sua exposição e esperamos contar com você em outras vezes, tá? Com certeza, será um prazer. Passar a palavra para os nossos companheiros, uma saudação breve, que a gente está na hora. Por favor, Maria Lúcia. Muito bom, viu? Foi um momento maravilhoso de reflexões muito claras, muito assim, dentro do amor mesmo, né? A gente vê que tu fizesse isso com muito amor e passou isso para a gente, né? Foi muito bom te assistir. Muito obrigada, viu? Márcio. Nadeja, muito obrigado também pela sua apresentação, tá? Com certeza todos nós fomos beneficiados e a sua ilustração, o seu trabalho, a sua palestra mostrou para a gente tantos exemplos da gente fazer caridade, né? Que não tem tantas formas possíveis. E eu estava comentando com os irmãos aqui a questão 918 do Livro dos Espíritos. Quais são os indícios que Kardec pergunta, né? De alguém que está progredindo. E Kardec, depois da resposta, Kardec ele faz uns comentários justamente mencionando a questão da caridade. Ou seja, a gente tem tantas formas possíveis de fazer alguma coisa, né? Fazer o bem, levar a caridade, e o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Nós é que progredimos, nós é que podemos melhorar nosso padrão mental e fazer mais o bem ainda, estar motivado e levar o bem para todos, né? Muito obrigado pela sua apresentação de hoje, tá bom?
Leonardo. Microfone, Leonardo. Ele não está. Eu estou com duas telas, eu liberei do outro, não liberei do meu. Adeja, obrigado pela presença conosco, foi uma alegria muito grande. E estava falando com os amigos aqui, quando você acabou dando uma caída, como é importante aquela chacoalhada para que a gente possa trazer o nosso olhar de novo, que realmente importa, né? Às vezes é na simplicidade da vida, do dia a dia, que as oportunidades aparecem, então que possamos aproveitá-las. E obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Então, gente, nos despedimos da nossa convidada querida, uma alegria imensa por esse banquete, e convidamos os nossos amigos que nos acompanham semanalmente que possam estar de volta conosco na próxima quinta-feira, quando mais uma vez um outro convidado nos trará o banquete, né, da próxima semana. Uma honra tê-la conosco, um abraço, e sinta-se abraçada não só por nós que aqui estamos representando a Agenda Espírita, mas por toda a Agenda Espírita em todo esse país. Muito obrigado, Nadia. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.